Planeta habitável. Esse tema é fascinante porque mostra como um evento violento e aparentemente caótico, a colisão com Theia, acabou moldando as condições perfeitas para a vida florescer no nosso planeta. Quando a Terra ainda era jovem, o impacto com esse protoplaneta não só inclinou o eixo como também deu origem à Lua, que se tornou uma peça-chave na estabilidade climática do planeta. A gravidade lunar funciona como um contrapeso natural, impedindo que o eixo terrestre oscile de forma extrema ao longo dos milênios. Sem essa estabilização, o clima da Terra seria imprevisível, com mudanças bruscas que poderiam inviabilizar o desenvolvimento de ecossistemas complexos. A inclinação atual, de cerca de 23,5 graus, é responsável por fenômenos que definem a vida como conhecemos, as estações do ano, a alternância de dias longos e curtos e a distribuição equilibrada de calor entre os hemisférios. Se o eixo fosse vertical, o planeta seria dividido em zonas climáticas rígidas e extremas. O Equador enfrentaria calor permanente, enquanto os polos seriam desertos congelados sem qualquer derretimento sazonal. A agricultura entraria em colapso em grande parte do globo, e muitas espécies simplesmente não sobreviveriam. A água do planeta também se comportaria de forma muito diferente. Sem verões polares para derreter o gelo, as calotas cresceriam continuamente, aprisionando enormes volumes de água e reduzindo o nível dos oceanos. Rios alimentados por degelo deixariam de existir, e regiões inteiras se tornariam áridas. Nos polos, o Sol permaneceria eternamente no horizonte, criando um ambiente de penumbra constante. Diante de tudo isso, a inclinação do eixo terrestre não foi apenas um detalhe cosmológico, mas um dos fatores mais importantes para que a Terra se tornasse um planeta vibrante, diverso e habitável. O impacto que poderia ter destruído o planeta acabou, paradoxalmente, criando as condições ideais para a vida prosperar. A inclinação de outros planetas desafia nossa ideia de clima espacial. O universo é um laboratório de condições extremas, e a inclinação dos eixos planetários prova que a Terra não está sozinha em sua dinâmica de rotação. No entanto, o que para nós significa a garantia de estações do ano equilibradas, em outros mundos do Sistema Solar representa cenários completamente desafiadores e exóticos. Cientistas apontam que a inclinação do eixo é uma assinatura das colisões colossais ocorridas no início do sistema planetário, funcionando como uma cicatriz invisível que dita o comportamento climático de cada órbita. Planetas como Marte, Saturno e Netuno dividem com a Terra ângulos de inclinação muito próximos, variando entre 25 e 28 graus. Apesar dessa semelhança geométrica, a realidade física desses locais impede qualquer semelhança com o cotidiano terrestre. Em Marte, por exemplo, o ano dura quase o dobro do nosso, fazendo com que as estações sejam severamente prolongadas. Além disso, a falta de uma lua de grande porte deixa o planeta vermelho vulnerável a oscilações caóticas ao longo de milhões de anos. Já nos gigantes gasosos Saturno e Netuno, a inclinação gera faixas de iluminação alternadas em seus hemisférios, mas o ambiente se traduz em tempestades descomunais e invernos que superam os 40 anos de escuridão congelante, dada a enorme distância que os separa do Sol. Essa perspectiva astronômica reforça o quanto a combinação de fatores da Terra é única para a manutenção da vida complexa. Enquanto a ciência avança na descoberta de novos exoplanetas e mapeia os segredos do cosmos, fica claro que a inclinação do nosso planeta, combinada com o efeito estabilizador da Lua, foi o verdadeiro bilhete premiado para a nossa existência. A Lua é um dos pilares invisíveis que tornam a vida na Terra possível. Quando falamos da Lua, não estamos falando apenas de um satélite bonito no céu noturno. Estamos falando de um componente essencial da arquitetura da vida terrestre. A Lua estabiliza o eixo da Terra, regula o ritmo das marés, influencia ciclos biológicos e até ajudou a moldar a evolução das primeiras formas de vida fora da água. Sem ela, nosso planeta seria um lugar muito mais caótico, instável e provavelmente inóspito para organismos complexos. A estabilização do eixo terrestre é um dos papéis mais importantes da Lua. A gravidade lunar impede que o planeta oscile de forma extrema, algo que poderia levar a mudanças climáticas violentas e imprevisíveis. Graças a essa âncora gravitacional, a inclinação da Terra permanece próxima dos 23,5 graus, garantindo estações do ano regulares e um clima relativamente estável ao longo de milhões de anos. Outro efeito fundamental é o freio gravitacional. No passado remoto, a Terra girava tão rápido que um dia durava apenas 6 horas. A interação entre a Lua e os oceanos, as marés, funcionou como um freio natural, desacelerando a rotação até chegar às 24 horas atuais. Essa desaceleração foi crucial para a formação de ciclos biológicos, para a regulação térmica e para o desenvolvimento de ecossistemas mais complexos.
A Lua também atua como um escudo parcial. Sua superfície marcada por crateras mostra que ela absorveu impactos que poderiam ter atingido a Terra. Embora não seja uma proteção total, sua presença reduz a frequência de colisões diretas com grandes asteroides. No campo biológico, a influência lunar é profunda. As marés criadas por sua gravidade movimentam nutrientes, oxigenam os oceanos e criam ambientes de transição, como as poças de maré, que foram essenciais para que os primeiros seres vivos deixassem o mar e ocupassem a terra firme. Até hoje, inúmeras espécies sincronizam comportamentos com as fases da Lua, desde corais que desovam em massa até animais que migram ou se reproduzem seguindo o brilho lunar. E por que a Lua orbita a Terra e não o Sol? A resposta está no baricentro, o ponto de equilíbrio gravitacional entre os dois corpos. Esse ponto fica dentro da própria Terra, o que faz da Lua um satélite natural do nosso planeta. Além disso, ela está bem dentro da esfera de Rio da Terra, a região onde nossa gravidade domina sobre a do Sol. Assim, Lua e Terra viajam juntas ao redor da estrela, presas em uma dança gravitacional que dura bilhões de anos. A gravidade terrestre mantém todos os objetos sob sua influência em uma dança contínua ao redor do planeta. Quando falamos da força gravitacional da Terra, estamos falando de um mecanismo universal que age sobre absolutamente tudo que possui massa, desde partículas microscópicas até a própria Lua. A chamada esfera de Rio, que se estende por cerca de 1,5 milhão de quilômetros ao redor do planeta, é o limite natural onde a gravidade da Terra domina sobre a do Sol. Dentro dessa região, qualquer objeto, poeira, satélites, meteoros ou até pequenas naves, responde prioritariamente ao campo gravitacional terrestre. É essa zona de influência que permite que a Lua permaneça como nosso satélite natural e que milhares de satélites artificiais orbitem com segurança. A gravidade atua igualmente sobre todos os tamanhos de objetos, mas o comportamento deles depende das forças ao redor. Na atmosfera, partículas minúsculas podem flutuar porque o ar e os ventos conseguem vencer temporariamente a gravidade. Já seres humanos, carros e prédios permanecem firmes no solo porque a força gravitacional é muito maior do que qualquer outra força que os empurre para cima. No espaço, onde não há resistência do ar, uma partícula de poeira cai exatamente na mesma velocidade que uma rocha gigante. E por que satélites e a própria Lua não caem sobre nós? Porque estão em órbita, um estado de queda livre e contínua. Eles se movem para frente tão rapidamente que, enquanto a gravidade os puxa para baixo, a curvatura da Terra os mantém sempre caindo ao redor do planeta. É como se estivessem eternamente tentando cair, mas nunca alcançassem o chão. A rotação da Terra e os ventos de alta altitude determinam o tempo de voo nas rotas aéreas. Quando falamos sobre aviões viajando contra ou a favor da rotação da Terra, a intuição costuma enganar. Não é o giro do planeta que encurta ou prolonga o voo, mas sim o comportamento da atmosfera, que gira junto com a Terra. E, principalmente, as correntes de jato que cortam o céu a mais de 10 km de altitude. A atmosfera terrestre acompanha o movimento do planeta como se fosse uma imensa camada solidária. Isso significa que, quando um avião decola, ele já está carregando consigo a mesma velocidade de rotação da Terra. Se a atmosfera não girasse junto, teríamos ventos permanentes de velocidade supersônica na superfície, o que tornaria a vida impossível. Por isso, a rotação não oferece nenhum atalho para o avião. O que realmente faz diferença são as correntes de jato, rios de ar extremamente velozes que se deslocam de oeste para leste devido ao efeito Coriolis, gerado pela rotação terrestre. Quando um avião viaja no mesmo sentido dessas correntes, ele literalmente pega carona, reduzindo tempo e consumo de combustível. Mas quando voa no sentido contrário, enfrenta ventos de frente que podem ultrapassar 200 km por hora, aumentando o esforço dos motores e prolongando o trajeto. Um exemplo clássico é a rota entre Nova York e Londres. Indo para Londres, o avião viaja a favor das correntes de jato e chega em cerca de 6 horas e meia. No sentido inverso, enfrentando ventos contrários, o voo pode durar 1 hora a mais. Essa diferença é tão significativa que companhias aéreas planejam rotas e altitudes específicas para aproveitar ao máximo esses ventos, economizando milhões de litros de combustível por ano.